Por favor, Boris, queremos ouvi-lo também. Elisa, como é que ele consegue juntar tanta gente? Claro que tem alguma atração no que ele está falando. A atração é o seguinte: os meios de propaganda, pelo menos grande parte dos meios de comunicação, rádio, televisão, etc., na Rússia, estão sob domínio total do governo, que mantém uma censura rígida de caráter moral e de caráter político sobre a população russa. Com o desmantelamento da União Soviética, que na verdade era uma Rússia ampliada, a Rússia psicologicamente se recolheu, a Rússia psicologicamente se rebaixou, perdeu um pouco daquele vigor psicológico que a colocava como um concorrente frente a frente aos Estados Unidos. Perdeu importância e isso foi sentido pela população. O Putin, ardilosamente, e aproveitando o ódio mortal entre ucranianos e russos, essa história de irmãos não é verdade. Existe um ódio mortal. Eu sou testemunha disso, estive na Ucrânia e vi, no último ano do comunismo, o ódio mortal que em Kiev se dedicava ao governo russo, porque o governo russo forçava o aprendizado em russo, proibia o uso da língua ucraniana na universidade, etc, etc, etc. Era uma sucursal da Rússia. Aí, além disso, aproveitando isso, ele conseguiu vender à população o perigo que representa, e tem gente que acha que representa mesmo, a proximidade cada vez maior da OTAN das fronteiras russas. A Ucrânia, como um país independente, era a última fronteira antes da Rússia. Se a Ucrânia se filia à OTAN e instala, por exemplo, equipamento atômico, a Rússia fica extremamente vulnerável. E foi essa a tese vendida, essa aproximação, esse crescimento da OTAN. Os países que eram tributários da Rússia eram submetidos à Rússia, giravam em torno, gravitavam, eram satélites da Rússia, Polônia, etc., Iugoslávia, os países que compunham a própria União Soviética se aproximaram muito do Ocidente e da OTAN. O que ele não contou para a população é que, se você olhar historicamente, a OTAN é uma instituição de defesa. Quem ataca, quem representa perigo para os outros países é a Rússia e não os outros países que compõem a OTAN, a União Europeia, para a Rússia. Essa aproximação, essa proximidade é defensiva. Esses países que conseguiram se libertar da União Soviética, da sua influência, do seu peso, imploram para entrar na OTAN porque elas sabem que, historicamente, a Rússia é um país altamente imperialista, vem lá desde o tempo dos tsares, dá uma importância muito grande a esse império, quer refazer o império, e isso está muito estimulado pelas ideias com filósofos, gurus, etc., do Putin, e também é fácil de inocular isso na população. Então a população vive a euforia da volta do crescimento militar grandioso, da grande mamãe Rússia, né? E, ao mesmo tempo, se imagina realizando um ato de defesa em relação a esse perigosíssimo Ocidente que avança em direção a ela. Claro que isso tudo é falso e está aí ele brilhando como um Hitler do século XXI,
em plena Moscou. Aliás, uma cidade muito bonita que merecia um governo muito melhor. Eu vi grandes ataques ao governo russo, ao comunismo e tudo isso. Não é bem assim, mas ele tem uma grande popularidade, e está conseguindo criar esse mecanismo de elevar, né, a visão que os russos têm de si mesmo, elevar o moral dos russos e da chamada pátria-mãe, que é a grande Rússia. É isso. Obrigada, Boris Casoy, pela opinião neste Breaking News.